Aleluia. Ontem, na maravilhosa Sala 1, sempre é algo maravilhoso, eu pude relembrar uma das experiências mais marcantes, mais maravilhosas que tive com o Senhor. Eu era um garoto faminto por Deus. Passava horas e horas no meu quarto, lendo a Bíblia e orando. Eu queria o Espírito Santo com todo o meu coração. E eu queria o Espírito Santo por um motivo bem específico. Eu queria que as pessoas fossem salvas quando eu falasse de Jesus para elas. Eu queria que as pessoas doentes fossem curadas quando eu orasse por elas. Eu queria que Deus me usasse para expulsar os demônios e livrar as pessoas de toda a ignorância espiritual. Eu era um garoto de 13 anos de idade, lutava em oração pela vida dos meus colegas de escola, devorava a Bíblia, devorava todos os livros de biografia missionária que cruzavam o meu caminho. Mas naquele dia, 7 de janeiro de 1990, quando o pastor Medeiros visitou nossa casa e começou a orar para ir embora para a casa dele, ele só estava nos visitando rapidamente, o Espírito Santo caiu sobre mim. Eu já havia sido batizado nas águas fazia 5 anos, eu cria de todo o meu coração que Jesus era o Salvador e o Senhor, mas me faltava o fogo do alto. E o fogo veio. Tudo o que eu conseguia fazer, diante daquelas ondas de calor e energia elétrica, era chorar, suar e tremer. Que presença poderosa, poderosamente massacrante, que santidade. Um idioma que eu nunca tinha ouvido na minha vida, encheu meus pensamentos. E daquele momento em diante eu sabia que coisas sobrenaturais se tornariam o normal, o padrão. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas há um detalhe daquela experiência que só agora, 35 anos depois, na verdade, 32, né? Consigo traduzir em palavras. Eu me senti minúsculo diante daquela força sobrenatural que me tomou da cabeça aos pés. Aquele vulcão era tão poderoso que poderia me fazer em pedaços ali na frente dos meus pais. Meus pais estavam vendo aquela cena. Eles estavam olhando para mim maravilhados, porque naquele momento da história nossa família já sabia o que era o batismo no Espírito Santo. Eu me senti pequeno. Mas ao mesmo tempo senti que aquele ser tão poderoso que me envolvia também me amava. E tudo que ele mais queria era que nós dois, ele todo-poderoso e eu, fôssemos um. Deus se revela. E o Deus que se revela é um mistério santo, é um mistério inefável, ou seja, algo que não pode se exprimir em palavras. Mesmo quando Deus se revela, Deus, temos dito isso aqui repetidamente, ainda é tremendo mistério. Eckhart de Rohain, que em 1326 foi acusado de pregar heresia e foi submetido à Santa Inquisição, santa entre aspas, né? Eckhart de Rohain, mais conhecido como Mestre Eckhart, influenciou grandes místicos cristãos, São João da Cruz, Teresa de Ávila e outros. Sempre lembrando que quando nós falamos aqui de místicos, não estamos falando de magia ou misticismo, mas de pessoas que veneram, que se curvam diante do mistério de Deus.
Os textos de Hohenheim são considerados influência indireta sobre a reforma protestante, especialmente porque por muito tempo ele até mesmo foi indevidamente considerado por alguns o autor de um tratado sobre teologia chamado Teologia Germânica. Afinal, Lutero é que deu esse nome para o tratado é anônimo, e esse tratado influenciou poderosamente a reforma. Martim Lutero, na verdade, produziu uma edição especial do tratado em 1516, curta, e uma mais ampla em 1518. E esse tratado, Teologia Germânica, propõe que, olha só, Deus e o homem podem ser totalmente unidos, seguindo um caminho de santidade, de perfeição. E esse caminho, diz o tratado, é exemplificado pela vida de Jesus Cristo. O Cristo que renuncia ao pecado, que renuncia a toda e qualquer forma de egoísmo, é exemplo para nós de permitirmos que a vontade de Deus substitua a nossa própria vontade. E aí Lutero, sobre Teologia Germânica, escreveu, comentando esse tratado: ao lado da Bíblia e de Santo Agostinho, nenhum livro chegou em minhas mãos do qual aprendi mais de Deus e de Cristo, mais sobre o homem e mais sobre todas as coisas. Mas eu quero pensar com vocês, eu disse que Teologia Germânica é influência indireta de Hohenheim sobre os reformadores. Eu quero pensar com vocês propriamente no que Hohenheim falou e que influenciou os grandes reformadores, como, por exemplo, Martim Lutero. O professor Sérgio Massironi conta para nós o seguinte: Lutero mesmo, de fato, diz-nos que foram John Tauler, discípulo do mestre Eckhart, que o fizeram compreender, John Tauler e outros, mas aqui eu só cito John Tauler, mestre, discípulo de Eckhart Hohenheim, que o fizeram compreender o núcleo do Evangelho. Tal núcleo é o fim do amor de si mesmo, é o desapego da egoidade. Quem quer ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Porque assim e só assim tem-se a abertura para a graça de Deus, para a luz divina, para a geração do Logos, de Cristo em nós, Cristo na alma, com toda a bênção que isso traz. Falando sobre Deus, Eckhart de Hohenheim afirma verdades poderosas, dentre as quais relembro apenas 3 frases já citadas neste púlpito. Deveras, eu e toda criatura nada somos, tu exclusivamente existes e és todas as coisas. Segunda frase dele: cuidai que Deus se torne grande para vocês. Terceira frase de mestre Eckhart: quando então assim tiveres renunciado a ti mesmo, eis que serei eu, e tu não serás. Eckhart de Hohenheim, em todas essas frases, está falando sobre a grandeza de Deus. Algo que Rudolf Otto, no seu livro chamado O Sagrado, uma obra-prima da teologia, chama de majestas, a hegemonia, o domínio, a supremacia absoluta de Deus. Deus é majestático, Deus é venerável. Os gregos utilizavam o termo Sebastos. Eis porque, por exemplo, o nome Sebastião, através do latim Sebastianus, tem origem no grego Sebastianos, que deriva de Sebastos, e significa sagrado, venerável, reverenciado. Esse é o sentido do termo Sebastião. Rudolf Otto nos conta que os cristãos antigos sentiam muito bem que o título Sebastos, majestático, venerável, não cabe a ninguém, nem mesmo ao imperador, e aqui referência ao imperador romano, que se trata de uma
designação luminosa. Luminoso é aquilo que se refere à divindade. E que seria idolatria conceituar uma pessoa pela categoria do luminoso, ao chamá-la de Sebastós. Somente Deus é absolutamente supremo, majestoso, digno de toda veneração. Maiestas aparece frequentemente nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na maioria das vezes ligado a Deus mesmo. Diga: Deus é majestoso, venerável, supremo, absoluto. Deus é. 1 Crônicas capítulo 29 nos fala do rei Davi já idoso. Ele está juntamente com os líderes e todo o povo de Israel ofertando generosamente para a construção do templo de Salomão. Davi exalta ao Senhor num cântico belíssimo. E a Bíblia diz para nós nos versos 10 e 11: por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Aleluia. A Bíblia nos conta que quando os exércitos de Moabe e Amon, moabitas e amonitas, vieram guerrear contra Josafá, rei de Judá, Josafá pregou um jejum e buscou ao Senhor juntamente com o seu povo. Depois de Josafá orar em público, o Espírito Santo veio sobre Jaziel. Jaziel, a Bíblia diz, era um levita da família de Asaf, grande compositor, salmista do povo de Israel. Deus afirmou que aquela guerra seria dele. E o texto é absolutamente extraordinário. 2 Crônicas 20, versos 15 a 21. E disse, no caso aqui, Jaziel, tomado pelo Espírito de Deus: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz, diga comigo, com voz muito alta. Israel não vai fazer um sussurro aqui em louvor ao Senhor, o texto é claro. Israel vai bradar a plenos pulmões. E pela manhã, diz o texto, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. O Senhor manifesta nesse texto a sua majestade.
Essa majestade tão exaltada ao longo de todo o livro dos Salmos, na verdade ao longo de toda a Bíblia. Salmo 29, verso 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 93, verso 1 diz: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Salmo 96, verso 6: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Salmo 104, verso 1, o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor meu Deus, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Salmo 111, verso 3: a sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Em Isaías capítulo 2, a Bíblia nos fala de modo muito marcante sobre o juízo a ser operado por Deus em majestade no tempo do fim. Isaías capítulo 2, a partir do verso 12: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia, o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando Ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. O Senhor manifesta a sua majestade em sua salvação, e daqui a pouco nós veremos a cruz de Cristo, Deus manifestando sua majestade na cruz. Entretanto, também é verdade que no fim desta era o Senhor manifestará a sua majestade operando o juízo. Meu querido, minha querida, lancemos fora toda a vaidade soberba, todo o pecado que tão de perto nos assedia. Lancemos fora o pecado e corramos com firmeza a estrada que está proposta diante de nós, a trilha da salvação. Corramos. Isaías capítulo 13 fala sobre o julgamento da grande inimiga de Israel, a Babilônia. Que em Apocalipse, como vimos na série de mensagens sobre Apocalipse, é a soma de toda oposição à pessoa de Cristo e a seus fiéis seguidores, ou seja, o Israel espiritual. A Babilônia, a grande Babilônia, inimiga do povo de Deus, é citado o seu juízo em Isaías capítulo 13 profeticamente. Antes de lermos o texto, é bom lembrarmos que, se por derivação entendermos o texto sobretudo como referência aos exércitos celestiais, uma das marcas dos anjos será a exultação por causa da majestade de Deus. Se olharmos para o texto de Isaías, repetindo, Isaías 13, de 1 a 5, e entendermos que o texto, acima de tudo, está fazendo referência a exércitos celestiais operando o juízo de Deus, uma marca celestial será a exultação, a manifestação intensa de alegria por causa da majestade de Deus, por parte dos anjos. Leio Isaías 13, de 1 a 5. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira. Já chamei os meus poderosos, diz o Senhor, para executarem a minha ira.
os que exultam com a minha majestade. Verso 4. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra, ou seja, toda a Babilônia. O Novo Testamento, por sua vez, entende que a manifestação suprema da majestade de Deus ocorre na pessoa de Jesus, em sua encarnação. Quando Cristo se faz carne, e sobretudo na paixão do Senhor, Deus está revelando para o mundo a sua majestade. Em Jesus, a hegemonia, o domínio, a supremacia absoluta de Deus se revela de modo claro e inconfundível. Em 2 de Pedro, capítulo 1, a Bíblia diz, no verso 16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Nós não contamos para vocês histórias falsas e inverídicas, não foi isso. Mas nós vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E Pedro prossegue dizendo: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Nós ouvimos lá no alto do Monte da Transfiguração a declaração do Pai sobre a absoluta majestade de seu Filho. Por isso, Cristo é digno de toda exaltação na terra. A Cristo toda exaltação. Aleluia. Eu vou ler Judas capítulo 1, versos 23, só tem um capítulo mesmo, versos 23 e 24, e no verso 25, eu vou pedir para vocês repetirem comigo, eu vou ler e vocês repetem. Versos 23 e 24. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, ainda não, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Agora diga comigo: ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Observa que Judas diz que ao Deus Salvador nosso seja glória e majestade. E Deus nos salva em Cristo Jesus, seu Filho amado. Cristo é digno de toda exaltação. Cristo é digno de receber na terra aquilo que já recebeu nos céus. A Bíblia diz que quando do seu retorno ele foi coroado pelos anjos, recebido em glória acima nos céus. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, em íntima proximidade com seu Pai majestoso
portanto, uma intimidade igualmente majestosa. Em Jesus, a majestade de Deus, essa unidade de Pai e Filho, se revela até quando Cristo morre. E permita-me dizer, quando Deus experimenta a morte na cruz. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, isso já foi falado aqui, mas é bom voltarmos a esse ponto. As duas naturezas em Cristo são inseparáveis. Ele é 100% humano e 100% divino, inclusive na cruz. O mistério da encarnação não se destrói, não se dilui na crucificação. Isso seria uma heresia grosseira. O Cristo da cruz é Deus experimentando a morte, tanto quanto é um homem morrendo. E nós apenas recebemos isso por fé. Mas o detalhe é que a majestade de Deus se revela mesmo quando Deus morre. Até na cruz, o Deus crucificado tem coroa. O escárnio dos soldados é um escárnio da ignorância deles mesmos. Eu quero inverter a cena agora. Ao sentir a dor da coroa de espinhos sendo encravada no seu couro cabeludo, a carne de Jesus sofre, mas de algum modo o seu coração sorri. Mesmo sentenciado à morte, ele é rei. Ele é e sempre será rei. O Rei dos Reis. Adore-o. Ele é digno, adore-o. Até na cruz, o Deus crucificado está acima de todos. A cruz não está no vale, a cruz está no monte. A fixação de Jesus no madeiro, aos olhos de todos, para torná-lo um espetáculo de humilhação, é um escárnio de Deus acerca do paganismo romano e da falsa religião judaica. Os poderes deste mundo, na sua ignorância, zombaram de si mesmos. Ao sentir a dor do içamento na cruz e o baque dentro do buraco da cruz, no buraco, no monte da caveira, o corpo de Jesus sofre com muita dor. Não se distraia. Mas o coração de Jesus sorri. Mesmo sentenciado à morte, Cristo está sobre todos. Ele havia profetizado. Em João capítulo 12, versos 32 e 33, e quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E o texto prossegue dizendo, ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Claramente Jesus está dizendo, eu serei levantado. Eu estarei sobre todos, atraindo todos a mim. Diante da majestade de Deus, diante dessa plenitude de poder, dessa plenitude de ser, Eckhart vai dizer, a pessoa afunda e se funde ou se derrete em seu próprio nada, na sua pequenez.
quanto mais clara e desnuda, ou quanto mais clara e revelada a pessoa reconhecer a magnitude de Deus, mais nítida será a sua pequenez. Diga comigo: a majestade de Deus. A majestade de Deus deve gerar em nós um santo temor e uma santidade contínua. Eu contei para vocês no início da mensagem como foi o meu batismo no Espírito Santo, e há vários irmãos aqui que já passaram por essa gloriosa dádiva, esse presente, que é para todo cristão. Mas não é apenas na experiência do batismo no Espírito Santo que nós experimentamos êxtase. Por vezes, o Espírito Santo está passeando no meio de um culto de oração, num culto como este, e nós mergulhamos tão fundo que parece que tudo sumiu à nossa volta, não estamos mais no meio das pessoas. É êxtase. Nessas experiências, por vezes sentimos calor, nossa carne treme, sentimos fogo, uma vontade de rir, ou de pular, ou de chorar, mas verdade é que nós não sabemos por vezes nem como reagir a essa presença poderosa. A nossa carne está tomada de uma coisa muito maior que nós. Aleluia. Por mais que tenhamos a experiência de êxtase, e sintamos por vezes na nossa carne um tremor físico, ou um fogo, ou coisa parecida, isso dura no máximo algumas horas. Quando dura tanto tempo assim? Sabe por quê? Porque senão morreríamos. Depois que essa poderosa experiência cessa, nós precisamos nos lembrar que Deus ainda está aí. Ele continua sendo o mesmo, tão santo e tão glorioso, mas Ele mesmo apenas bloqueou. Ele bloqueou por um tempo a nossa capacidade física de senti-lo, ou a nossa capacidade de senti-lo fisicamente. Deus está nos poupando a vida, mas preste muita atenção. Ao nos poupar a vida, Deus não quer, porém, que esqueçamos que Ele é santo e majestoso. A experiência de êxtase não dura para sempre, mas Deus é eterno. E ao querer que nós nos lembremos, porque a experiência passou e ficou a lembrança, ao querer que nós nos lembremos, ao não nos submeter todo o tempo à experiência física da sua presença, Deus se serve de uma coisa: Deus se serve da nossa livre vontade, para que nós sejamos aprovados no teste da fé. Deus não fará nossa carne sentir sempre sua presença, para que a nossa fé e a nossa consciência possam ser testadas, e se possível, é claro, aprovadas. João capítulo 20, verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É certo, evidentemente, que essa repreensão de Jesus a Tomé não se limita ao sentido da visão. É claro que não. Nós poderíamos tranquilamente dizer: bem-aventurados os que não viram, tanto quanto os que não ficaram sentindo, não ficaram tocando Jesus. Bem-aventurados mesmo os que não ficaram ouvindo audivelmente a voz de Cristo, mas creram. Eles não têm mais a experiência de êxtase. Não estou dizendo que não vão ter mais. Eu espero que tenhamos até o final do culto. Mas ela não vai durar para sempre. Bem-aventurados aqueles que não ficaram aprisionados aos seus sentidos, mas são escravos, reféns da fé. Bem-aventurados os que não viram, mas creram.
Nós temos um chamado à santidade. E um dos combustíveis desse chamado deverá ser justamente essa fé reverente diante da contínua percepção da majestade de Deus. Deus está aqui, ainda que eu não sinta. Deus está aqui. Deus está aqui no meu trabalho, Deus está aqui no meu local de estudo, Deus está aqui dentro de casa, Deus está aqui nesse salão de culto, Deus está aqui, eu sei, Ele está aqui. E por causa disso mesmo, eu ouço um chamado: seja santo. A majestade de Deus precisa nos levar a isso. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vejam a advertência do texto. A Bíblia está dizendo que há coisas que são irreversíveis. Há pecados que, se entrarem na vida do homem, ainda que venha o perdão, não voltará. A restituição não acontecerá. É a Bíblia que está dizendo. Caso clássico, Esaú errou numa coisa que ele não poderia ter errado, e quando se arrependeu, chorou, clamou, não teve volta. Que Deus nos dê força para andarmos em santidade, sempre cientes da sua presença majestosa. Pedro, em 1 de Pedro 1, verso 2, escreve: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Olha para o seu irmão e diz: fomos chamados. Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. E aqui ele vai citar alguns locais da antiguidade: no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, eu diria no Brasil, no Paraguai. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Fomos chamados por uma obra santificadora e chamados para permanecermos na obediência. Eu quero encerrar esta mensagem novamente com uma história real sobre, na essência, esse Cristo majestoso, Santo, Senhor, Salvador, sempre presente, que há de julgar nossas ações. Estamos juntos? Alguns de vocês já conhecem essa história, mas muitos aqui não a conhecem. Revista Impacto, edição de 16 de novembro de 2011, intitulada Vida Além da Morte. Essa revista traz a história do Dr. George Ritchie, médico. Ele faleceu em 2007. Dr. Ritchie ocupou cargos como presidente da Academia de Medicina Geral de Richmond, presidente do Departamento de Psiquiatria do Hospital Towers, fundador e presidente por quase 20 anos da Universal Youth Corps Incorporation, Corporação Mundial de Jovens Cristãos, com o objetivo de ajudar e desenvolver um caráter cristão nos jovens. A visão do Dr. George Ritchie, era um mundo dirigido por homens dirigidos por Deus. Um mundo dirigido por homens dirigidos por Deus. Em 1967, ele entrou para a prática psiquiátrica privada em Charlottesville, Virgínia. Em 1983, mudou-se para Anniston, no Alabama, para atuar como chefe do Departamento de Psiquiatria do Centro Médico Regional do Nordeste do Alabama. Retornou a Richmond em 1986
para continuar na prática privada de psiquiatria até a aposentadoria em 1992. A biografia dele diz acerca de Dr. George Rich que era um homem de ar sereno, fala equilibrada e que teve sua história transformada em livro chamado Volta do Amanhã. Até 2011, esse livro já havia sido traduzido para 9 idiomas. Peço licença para ler as palavras do próprio George Rich. Quando fui enviado ao hospital de base em Camp Berkeley, Texas, não tinha noção de que estava muito doente. Eu tinha recém completado o treinamento básico e meu único pensamento era pegar o trem para Richmond, Virgínia, para ingressar na escola de medicina como parte do programa de treinamento do Exército para médicos. Era uma oportunidade sem precedente para um soldado raso e eu não ia permitir que um resfriado qualquer me impedisse de aproveitá-la. Mas os dias passavam e eu não melhorava. Só em 19 de dezembro fui removido para uma ala de recuperação e lá um jipe deveria me apanhar às 4 horas da madrugada seguinte para me levar até a estação de trem. Mais algumas horas e estarei lá. Perto das 9 da noite, comecei a apresentar febre. Pedi ao rapaz da enfermaria que me desse uma aspirina. Mesmo com a aspirina, minha cabeça latejava e eu tossia no travesseiro para abafar o barulho. Às 3 horas da manhã decidi me levantar e me vestir. A meia hora seguinte é como um borrão para mim. Lembro-me que eu estava tão fraco que não conseguia terminar de me vestir. Também me lembro de uma enfermeira entrando no quarto, depois um médico, e uma corrida de ambulância com sirene soando até o prédio dos raios-x. Será que eu podia ficar de pé? Perguntou o capitão. O suficiente para tirar uma chapa? Eu me esforcei para ficar de pé. O ruído da máquina de raio-x é a última coisa de que eu me lembro. Quando abri os olhos, estava deitado num quartinho que nunca tinha visto antes. Uma luzinha bem fraca brilhava num abajur perto de mim. Por algum tempo fiquei ali, tentando lembrar onde eu estava. De repente sentei-me na cama. O trem! Eu ia perder o trem! Agora sei, diz ele, que o que vou descrever vai parecer inacreditável. Eu também não entendo tanto quanto você. A única coisa que tenho a fazer é relatar os acontecimentos daquela noite exatamente como ocorreram. Pulei da cama e procurei o meu uniforme. Então parei espantado. Alguém estava deitado naquela cama de onde eu me levantara. Cheguei mais perto para ver melhor, porque a luz era fraca, e recuei. Ele estava morto. A pele acinzentada e o queixo caído eram horríveis. Então vi o anel. Na mão esquerda. Na mão esquerda estava o mesmo anel da fraternidade Pi Gama Delta que eu usava fazia 2 anos. Corri para o corredor para fugir do mistério daquele quartinho. Richmond é que era a prioridade. Tinha de chegar a Richmond. Segui pelo corredor em direção à porta de saída. Cuidado! Gritei para um ordenança que estava vindo na minha direção. Ele pareceu não ouvir e logo em seguida passou exatamente onde eu estava, como se eu ali não estivesse. Era muito esquisito aquilo. Cheguei até a porta e saí para o escuro lá fora, correndo em direção a Richmond. Correndo, voando. Eu só sei que a terra escura estava passando por mim, enquanto outros pensamentos ocupavam minha mente, pensamentos terríveis e inenarráveis, ou seja, aquilo que não dá para ser contado. O ordenança não tinha me visto. E se o pessoal lá na escola de medicina também não pudesse me ver? Numa tremenda confusão, parei num poste telefônico numa cidade ao lado de um grande rio e apoiei a minha mão no cabo de sustentação do poste. O cabo parecia estar lá, mas a minha mão não estabelecia contato com ele. Uma coisa estava clara. De alguma maneira desconhecida, eu tinha perdido a firmeza do corpo. A mão que não podia pegar o cabo, o corpo que os outros não viam. Eu estava começando a entender que aquele corpo naquela cama era o meu, inexplicavelmente separado de mim.
e que o mais urgente agora era voltar e me juntar a ele. Encontrar a base e o hospital não era problema. Na verdade, pareceu-me estar lá de volta logo após ter pensado nisto. Ele pensou, estava de volta. Mas onde era aquele quartinho de onde eu saíra? Assim começou o que deve ter sido uma das mais estranhas atividades, a busca de mim mesmo. Meu Deus. Passando pelas enfermarias, uma após outra, cheias de soldados dormindo, todos quase da minha idade, eu pensei como nós não estamos acostumados com o nosso próprio rosto. Muitas vezes eu parei perto de uma pessoa dormindo, que era como eu me imaginava, mas olhava para a mão esquerda e não via o anel Pi Gama Delta, então eu continuava. Finalmente entrei num quartinho com uma luz muito fraca. Um lençol estava estendido por sobre a pessoa que ali estava, mas os braços estavam ao longo do cobertor. Na mão esquerda estava o anel. Tentei afastar o lençol, mas não podia pegá-lo. E agora que eu me encontrei, como é possível juntar duas pessoas que estão tão completamente separadas? E lá, diante desse problema, pensei rapidamente: isto é a morte. Isto é aquilo que os seres humanos chamam de morte, esta divisão de uma pessoa. Pela primeira vez liguei a ideia de morte com aquilo que me acontecera. Naquele momento de desespero, o quartinho começou a se encher de luz. Eu digo luz, mas não há palavras em nossa língua para descrever um brilho daquela intensidade. Entretanto, preciso encontrar palavras, porque por mais incompreensível para a minha mente que fosse aquela experiência, ela afetou cada momento da minha vida a partir de então. A luz que entrou naquele quarto era Cristo. Eu sei disto, porque um pensamento foi colocado profundamente dentro de mim. Você está na presença do Filho de Deus. Chamei-o de luz, mas poderia também ter dito amor, porque aquele quarto ficou inundado, penetrado, iluminado pela maior e mais completa compaixão que eu jamais sentira. Era uma presença tão confortante, tão alegre, tão completa, que eu desejei me entregar para sempre àquela maravilha. Mas havia mais alguma coisa naquele quarto. Juntamente com a presença de Cristo, simultaneamente, embora eu tenha de descrever uma coisa de cada vez, também entrou cada evento de toda a minha vida. Lá estavam eles, cada pensamento, cada fato, cada conversa, tão palpáveis como se fossem uma série de quadros. Não havia nem primeiro nem último. Cada um deles era contemporâneo, cada um respondia a uma única pergunta: o que é que você fez com o seu tempo na terra? Olhei preocupado para as cenas diante de mim. A escola, o lar, o grupo de escoteiros, os amigos de passeios pelo mato. Uma típica infância bem vivida, contudo, à luz daquela presença, parecia uma existência trivial e irrelevante. Procurei nas minhas lembranças algumas boas ações. Você falou para alguém a meu respeito? Veio a pergunta. Não tive tempo para isso, respondi. Eu estava planejando, mas então aconteceu isso. Eu sou muito jovem para morrer. Ninguém é muito jovem para morrer. Uma nova onda de luz se espalhou por aquele quarto, que já estava brilhantemente iluminado de maneira incrível. E de repente estávamos em outro mundo. Ou melhor, o que eu percebi de repente é que tudo ao nosso redor era um mundo diferente, mas ocupando o mesmo espaço. Eu estava seguindo a Cristo por ruas e paisagens comuns,
E por toda parte eu via esta outra existência estranhamente superposta ao nosso mundo familiar. Estava repleto de pessoas com os rostos mais tristes que eu já vi. Cada tristeza parecia diferente. Vi executivos andando nos corredores dos locais onde eles tinham trabalhado, numa tentativa inútil de conseguir que alguém os ouvisse. Vi uma mãe andando atrás de um homem de 60 anos, seu filho, dando-lhe conselhos e instruções. Ele parecia não estar ouvindo nada. De repente me lembrei de mim mesmo naquela noite, totalmente preocupado em chegar a Richmond. Será que era o mesmo com estas pessoas? Tinham todos os seus corações e suas mentes concentradas nas coisas terrenas, e agora, tendo perdido a terra, estavam ainda fixados desesperadamente no que não tinham mais? Foi-me permitido olhar para outros 2 mundos naquela noite. Não posso dizer mundos espirituais porque eles eram muito reais, muito sólidos. Ambos foram apresentados da mesma maneira, uma nova qualidade de luz, uma nova abertura da visão, e de repente era claro que eles estavam lá o tempo todo. O segundo mundo, como o primeiro, ocupava a superfície real da terra, mas era um reino completamente diferente. Aqui não havia envolvimento com coisas terrenas, mas, na falta de uma palavra melhor para resumi-lo, com a verdade. Vi escultores e filósofos aqui, compositores e inventores. Havia universidades e grandes bibliotecas e laboratórios de ciência que ultrapassam até as mais ousadas criações da ficção científica. Agora parecia não estarmos mais na Terra, mas muito, muito longe, fora de qualquer contato com o nosso planeta. A uma grande distância, vi uma cidade toda construída de luz, se isto pode ser compreensível. Eu ainda não tinha lido o livro do Apocalipse, nem por acidente, qualquer coisa que se relacionasse com o assunto da vida após a morte. Mas aqui estava uma cidade cujos muros e casas e ruas pareciam irradiar luz, enquanto os que se moviam entre elas eram seres tão deslumbrantemente brilhantes como aquele ser que estava ao meu lado. Esta foi uma visão de um instante só, porque em seguida as paredes do quartinho se fecharam ao redor de mim. A luz deslumbrante se apagou e um sono estranho tomou conta de mim. Até hoje, eu não posso entender por que fui escolhido para voltar à vida. Tudo que sei é que quando acordei na cama do hospital, naquele quartinho, naquele mundo familiar onde eu passara toda a minha vida, não era como uma volta ao lar. O clamor do meu coração naquele momento tem sido o clamor de toda a minha vida desde então. Cristo, mostra-te de novo a mim. Passaram-se algumas semanas até que eu pudesse sair do hospital, e durante aquele tempo um pensamento tornou-se uma obsessão para mim: ver o que estava registrado no meu prontuário médico. Finalmente eu consegui. Lá estava, em garranchos típicos de médico: soldado George Ritchie, morto, 20 de dezembro de 1943, pneumonia dupla lobular. Mais tarde falei com o médico que assinou o atestado. Ele me disse que não tinha dúvida nenhuma em sua mente que eu estava morto quando me examinou, mas que 9 minutos depois, o soldado que tinha recebido ordens de me preparar para o necrotério chegou correndo para ele, pedindo-lhe para me dar uma injeção de adrenalina. O médico me aplicou uma injeção de adrenalina diretamente no músculo do coração, mesmo não acreditando no que os seus olhos viam. Meu retorno à vida, contou-me ele, sem nenhum dano cerebral ou qualquer sequela, foi a circunstância, disse aquele médico, mais desconcertante da sua carreira. Hoje, passados mais de 20 anos, sinto que sei por que tive a oportunidade de voltar a esta vida. Foi para me tornar um médico, para que eu aprendesse mais a respeito do homem e servisse a Deus. Toda vez que tenho a oportunidade de servir a Deus, ajudando um adulto de coração partido, tratando de uma criança doente ou aconselhando um adolescente, bem lá no fundo, tenho a sensação de que Jesus está lá ao meu lado novamente. Jesus está aqui, acompanhando cada passo da nossa vida.
lembremos das palavras do salmista, eu encerro com esse texto, e honremos a santidade do Senhor. No Salmo 16, a Escritura diz, nos versos 8 e 9, sempre, ouça com atenção, sempre tenho o Senhor diante de mim. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Vamos dizer isso juntos? Sempre tenho o Senhor diante de mim. Honremos Sua Majestade. Estamos diante dEle, Ele está diante de nós. Que Deus nos abençoe.